Bom, gente, durante a aula eu fui trazendo para vocês alguns exemplos de objetos, de espaços, de mudanças históricas relacionadas a essa questão da privacidade, da intimidade. Como eu disse para vocês, os meus exemplos, né, toda a nossa discussão da nossa aula de hoje foi a partir do capítulo Os Bastidores deste livro, que é muito interessante, tem PDF para quem quiser conhecer mais. O nome do livro é História da Vida Privada da Revolução Francesa à Primeira Guerra. E o livro traz algumas imagens da França deste período. Aqui, a imagem de um espelho, que, como a gente viu, era uma novidade, o espelho de corpo inteiro, e que o olhar para si, olhar para o corpo inteiro, traz essa questão do reflexo, de pensar sobre si, de pensar sobre a própria imagem, de imaginar como as outras pessoas nos olham. É uma relação privada e íntima que vai surgindo entre a pessoa e si mesma, dela consigo mesma. Aqui nós temos alguns exemplos de quando começam as fotografias, né? Que pode ter a foto de pessoas individualmente, de bebês, de crianças. Nessa época passa a ver também, com a crescente valorização da individualidade, a valorização da infância. Esse é um exemplo de uma medalhinha que é usada no momento de construção do túmulo, no momento de escrever pela memória da pessoa que morreu. Então, os retratos também passam a ser associados a preservar a história individual, as características individuais, a memória individual da pessoa que morreu. Como a gente comentou, muda a relação na família, por exemplo, entre as crianças que nascem, saber como foram os bisavós, os tataravós, as pessoas que antecederam. A fotografia traz essa presença, mesmo de quem não está mais presente. A fotografia, ela traz para a história, né, esse recurso da imagem para que mais elementos da história possam ser contados. Aqui é um outro uso da fotografia, mas também um uso que foi ganhando importância, que é o da ficha criminal, para poder identificar as pessoas com características também individuais, no sentido de controlar, punir a ocorrência de crimes. Aqui está a diferença entre a roupa de dormir e a roupa de sair. Vai se tornando um hábito que as pessoas tenham roupas para usar dentro de casa, no espaço privado, no espaço íntimo, enquanto o momento de sair é um momento de se vestir de outra forma, de cuidar da aparência, cuidar da imagem, e isso vai construindo, né, nos objetos, nas roupas, na forma de vestir-se, de maquiar-se, de produzir-se, toda essa divisão entre público e privado. A leitura, como a gente viu, né, essa forma de companhia, essa forma de trazer para a nossa vida íntima novos personagens, novos enredos, novos sonhos, vai se tornando uma prática mais frequente. A leitura solitária, a leitura individual, uma prática também cada vez mais comum, embora não tenha deixado de haver a leitura em voz alta, como aqui, que é uma imagem de uma dama de companhia que lê para uma senhora que ela acompanha. Aqui o bichinho de estimação, olha o cachorrinho no chão. A gente vai vendo nessas imagens as mudanças, os objetos que, passando a fazer parte desse espaço privado, também transformam esse espaço privado e se transformam. A leitura já não é mais a mesma, os bichinhos já não são mais os mesmos, os livros passam a ser muito importantes, como a gente discutiu no vídeo sobre o acesso à alfabetização, a leitura, quanto do mundo pode ser conhecido pelos livros, que no espaço de casa não seria, que no espaço familiar não seria. Então, principalmente para as mulheres, foi muito transformador o que passou a ser conhecido, e por ser conhecido, imaginado, pensado, sonhado, a partir da leitura.
Aqui está uma imagem em que uma moça escreve em seu diário íntimo. A escrita de si passou também a ser uma prática mais comum, com todo esse espaço de registro, de introspecção, de recolhimento, de dividir com o papel seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, os momentos vividos, e dividindo com o papel, como a gente conversou durante a aula, né, aquele medo de que outras pessoas soubessem, descobrissem, lessem, porque afinal de contas o diário é um ótimo exemplo daquilo que é privado, daquilo que é íntimo. Aqui nós temos a imagem com as bonecas, também uma forma de companhia no espaço privado, o cachorrinho, né? E assim, acompanhando as transformações históricas, nós podemos chegar ao nosso exercício. Lá no comecinho da aula, na atividade do começo da aula, eu falei desses objetos e perguntei se vocês tinham algum por aí. Um espelho, um retrato, um documento, um pijama, um perfume, uma boneca, um bichinho, um instrumento musical, um livro, um diário ou uma coleção. Nosso exercício de hoje é vocês escolherem um dos objetos acima para comentar. A. Como que você imagina que seria a sua vida hoje se este objeto não existisse? B. Qual é a relação deste objeto com a experiência da privacidade e da subjetividade? E já que a gente viu, lá naquele período pós-Revolução Francesa, esse momento histórico de crescente valorização da individualidade, a relação entre objeto, privacidade, subjetividade, intimidade, eu queria perguntar para vocês que outro objeto que não está na lista acima, pensando mais nos objetos que nós usamos nos dias de hoje, no contexto histórico que nós estamos hoje, você associa também com a experiência da privacidade e da subjetividade. Se a gente fosse fazer um Bastidores 2020, o capítulo que a gente usou na aula de hoje chama Bastidores e é lá da época pós-Revolução Francesa. Se a gente fosse fazer uma versão nova, Bastidores 2020, de qual objeto você falaria? Esse é o nosso exercício de hoje. Às 9 horas eu estarei no Meet para a gente poder conversar sobre os conteúdos, sobre as dúvidas de vocês. Também quem quiser falar do exercício, estaremos lá.